Hallo! Guten Tag! Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Esse é o canal Alemanizando e hoje é um dia muito especial, é um dia de festa, é o dia 9 de novembro de 2019, 30 anos depois do dia 9 de novembro de 89. O dia em que o Muro de Berlim caiu, depois de 28 anos separando a Alemanha em duas. Então hoje, nessa energia de festa, a gente vai contar pra vocês como que tudo isso aconteceu, como que esse muro finalmente caiu. Mas antes, um pouquinho de contexto histórico, né? Vamos dar uma olhada. Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o território alemão foi dividido entre os 4 vencedores, né? Entre os 4 países aliados, que eram Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Então a gente teve o país dividido entre 4 setores no primeiro momento e, nesse primeiro momento, todo o lado oriental, né? Todo o lado leste da Alemanha ficou para a União Soviética, né, numa divisão geográfica, vamos dizer assim. E se a gente olhar no mapa, Berlim está fisicamente toda bem para o oriente da Alemanha, né? Hoje em dia aqui a gente está a 1h30 de carro da Polônia, enquanto de Munique, por exemplo, a gente está aí a 4 horas de trem, né? Muito mais longe. Então, nesse momento, quando a gente tem Berlim inteira dentro do território soviético, quando eles decidiram dividir a Alemanha entre duas, eles dividiram também Berlim entre duas. E a gente passa a ter não só mais uma Alemanha, mas sim duas. A Alemanha Ocidental e a famosa RDA, né? A República Democrática Alemã, que é o lado oriental comunista da Alemanha. E no momento que a gente dividiu a Alemanha em duas, a gente dividiu também Berlim em duas. E se Berlim inteira estava fisicamente dentro do território soviético, quando a gente divide uma Berlim entre duas Berlins, a Berlim Oriental estava no território oriental da Alemanha, bem normal, mas Berlim Ocidental continuava dentro do território oriental da Alemanha. Então a gente tinha uma bolha, né, uma ilha de ocidente capitalista livre no meio de um país inteiro oriental comunista, nem tão livre assim, atrás da cortina de ferro. Até 1961, 3,5 milhões de alemães orientais se mudaram para a Alemanha Ocidental. As pessoas faziam isso por diversos motivos, desde motivos simples, como motivos de ter maiores salários na Alemanha Ocidental, ou então se reunir com seus familiares, mas também pessoas que sofriam, né, por perseguições. Por exemplo, religiões cristãs não eram tão bem vistas na Alemanha Oriental, e também tinha todas as questões sociais, né? Você não tinha realmente liberdade de expressão, liberdade de movimento, era tudo muito mais complicado na Alemanha Oriental. E até então era relativamente fácil sair da RDA. Em Berlim, a cidade era basicamente uma cidade só, né? Tu podia realmente morar de um lado, trabalhar no outro, né? Tu tinha amigos e familiares espalhados pela cidade, isso não era um grande problema antes do Muro de Berlim. Mas tudo isso mudou abruptamente no dia 13 de agosto de 1961, quando Berlim amanheceu totalmente dividida, a fronteira estava fechada. Na madrugada do dia 12 para o dia 13 de agosto de 1961, uma força-tarefa de mais de 10 mil soldados cercou tudo com arame farpado e usou a própria força policial para realmente barrar a passagem de qualquer pessoa tentando ir de um lado para o outro, como até então era relativamente normal. Então a gente pode imaginar, por exemplo, que aqui onde a gente está agora, a gente acordou, hoje é dia 13 de agosto de 1961, e eu, por exemplo, tinha que trabalhar ali do outro lado da rua, mas hoje tem um arame farpado no meio do meu caminho. Eu acordei desempregada. A nossa vizinha Joaquina tinha uma lojinha ali do outro lado, com todo o estoque dela, todo o caixa. Ela não vai poder pegar. E o nosso vizinho Joãozinho foi num date com a esposa dele ontem, e eles deixaram todos os 5 filhos dele com a mãe dele para cuidar ali do outro lado da rua. E eles não vão poder ir lá buscar as crianças hoje. Então todo tipo de problema aconteceu nesse dia, porque a fronteira foi fechada de surpresa e ninguém sabia que isso ia acontecer. É por isso que as pessoas costumam pensar que o Muro de Berlim foi construído do dia para a noite. Na verdade, as fronteiras foram fechadas do dia para a noite. A liberdade acabou do dia para a noite. Mas o muro foi construído tijolo por tijolo. Primeiro, simplesmente com arame farpado, depois com um simples muro de tijolos, depois criaram um segundo muro, criando então a faixa da morte no meio, que é exatamente onde a gente está agora. Essa aqui é a antiga faixa da morte entre os 2 muros de Berlim. E a versão final do muro foi essa aqui, né? Foi esse muro de concreto com 3,6 metros de altura e um cano no topo para dificultar ainda mais, né, qualquer escalada, qualquer tentativa de fuga. No total, o muro tinha mais de 150 quilômetros de comprimento e cercou toda a Berlim Ocidental. Em maio de 1989, a cortina de ferro estava começando a fraquejar. Essa linha imaginária que dividia o mundo entre os países dominados pela União Soviética e o resto estava fraquejando justamente porque ninguém mais tinha dinheiro para manter essa fronteira fechada, né? A União Soviética, eles mesmos lá na Rússia já não tinham mais tanto dinheiro, eles não tinham dinheiro para mandar para os países satélite. Então, quando fisicamente a cerca que fazia a fronteira da Hungria com a Áustria, né, com o lado ocidental, com o lado livre do mundo, começou a literalmente ruir, eles precisavam de dinheiro para refazer a cerca. Então, o governo da Hungria foi até o Gorbachev, o líder da União Soviética, pediu dinheiro para refazer a cerca e o Gorbachev falou: olha, sinto muito, mas mal tenho dinheiro para mim, não vou dar dinheiro para vocês. E a Hungria falou: bem, se você não vai me dar dinheiro, eu também não tenho dinheiro para refazer a cerca. Final da história, não refizeram a cerca, tinha um buraco enorme na cerca e entre maio e julho, mais de 25 mil pessoas foram embora e a fronteira começou a ser aberta.
E essa situação se intensificou muito mais em setembro, quando finalmente a Hungria disse que não ia nem tentar mais segurar as pessoas, quem quisesse passar podia passar. E em 2 dias, mais de 22 mil alemães orientais passaram para o Ocidente finalmente, fugindo. E outras dezenas de milhares de pessoas seguiram nas semanas seguintes. E foi aí que o muro começou a ruir. Mesmo as pessoas que ficavam na RDA não ficaram caladas. Tudo começou em Leipzig, com protestos que já começaram com 10 mil pessoas e chegaram ao máximo de 300 mil pessoas no dia 2 de outubro de 1989. Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Em Berlim não podia ser diferente. No dia 4 de novembro, a Alemanha viu um dos maiores protestos da sua história aqui mesmo em Alexanderplatz. O protesto foi organizado por atores e membros de teatros de Berlim Oriental, vários deles do Berliner Ensemble, um teatro muito famoso que originalmente foi organizado pelo Bertolt Brecht. E foram pessoas do Berliner Ensemble que aplicaram para uma permissão de manifestação, que é uma coisa que era bem difícil de conseguir, né, na Berlim Oriental, mas que foi aprovada pelos membros do governo. É interessante destacar que as pessoas não estavam pedindo pela queda do Muro de Berlim ou pela reunificação da Alemanha. As pessoas estavam pedindo democracia, liberdade de expressão e liberdade de reunião. Essas eram as pautas das manifestações. E a partir desse momento o governo oriental não podia continuar fingindo que nada estava acontecendo, eles tinham que atender os desejos da população, né? Todas essas manifestações nas ruas. E então, em outubro de 1989, o líder já há décadas da Alemanha Oriental decidiu resignar. Esse homem era o Erich Honecker, que até então estava no poder, mas ele renunciou e no lugar dele entrou Egon Krenz, que era um homem muito mais moderado, vamos dizer assim, e ele resolveu começar a fazer o que o povo estava pedindo, começar a dar essas liberdades. Então, em novembro, eles começaram a trabalhar em novas legislações para deixar que finalmente as pessoas conseguissem passar, e no dia 9 de novembro de 1989 ficou pronta uma lei que deixava os refugiados passarem do lado oriental para o ocidental, e além disso tinha um adendo dizendo que na verdade qualquer pessoa poderia passar do lado oriental para o ocidental para visitar e voltar para casa com segurança. E isso tudo estava pronto no dia 9 de novembro de 89 para que fosse executado a partir do dia seguinte, para dar tempo, né, dos soldados da fronteira ficarem sabendo o que deveria ser feito. Mas, como a gente já bem sabe, não foi bem isso que aconteceu. Sim, o dia seguinte chegou muito mais cedo do que o esperado, né? O começo do fim foi justamente em uma coletiva de imprensa, onde um dos representantes do partido, o Günther Schabowski, estava, explicando as novas leis que seriam aplicadas na Alemanha Oriental. O problema é que ele não estava nas reuniões que decidiram as coisas, ele não sabia os detalhes, ele tinha apenas algumas anotações e ele foi lendo essas anotações para a imprensa mundial. Então ele simplesmente declarou que as pessoas teriam direito de ir e vir da Alemanha Oriental. E foi aí que um dos jornalistas perguntou, mas quando que vai começar essa nova lei? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. A coletiva de imprensa acabou pelas 19 horas e virou a principal notícia daquela noite. Tanto no lado ocidental quanto do lado oriental, foi a coisa mais falada de imediato. E a reação do lado oriental também foi instantânea. Milhares de pessoas começaram imediatamente a se dirigir aos checkpoints, aos pontos de controle que ficavam espalhados pelo Muro de Berlim. As multidões gritavam e exigiam passagem enquanto os guardas confusos já não sabiam o que fazer. E no ponto de passagem que ficava aqui na Bochumer Brücke, a gente tinha o coronel Jäger, que foi um dos oficiais da fronteira que estava escutando esse pronunciamento ao vivo, né? E quando ele ouviu que as pessoas iam poder passar, ele se engasgou com o sanduíche dele, diz ele numa entrevista. E no primeiro momento, as ordens oficiais que ele recebeu foi de deixar passar só as pessoas mais briguentas, né? As pessoas que estivessem realmente encrencando na fila, mas sem nunca avisar para essas pessoas que se elas passassem, naquele momento elas nunca mais iam poder voltar, né? Elas iam estar sendo deportadas, vamos dizer assim. Mas a fila começou a sair totalmente de controle, começou a ter muita gente, né? Milhares de pessoas esperando para passar aqui em cima de uma ponte, né? Que podia ser uma situação perigosa para todo mundo. Então, às 11h30 da noite, finalmente, o coronel Jäger deu ordens para abrir a fronteira. E até a meia-noite e 15, 20 mil pessoas já tinham passado só aqui, só nessa ponte. Então, na madrugada do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1989, depois de 28 anos, finalmente as pessoas passaram. E todas as pessoas foram recebidas de braços abertos pelos alemães ocidentais. Eles estavam com flores, com espumantes, os bares da Berlim Ocidental estavam servindo cerveja de graça para as pessoas. Foi uma noite de festa enlouquecida, foi uma euforia incrível que Berlim sentiu naquela noite. E a partir da Bochumer Straße, todos os checkpoints foram caindo um a um, todo mundo começou a passar, os orientais vieram para cá, que agora a gente está do lado ocidental do muro, né? Vieram para cá para comemorar. Os ocidentais estavam curiosos, foram para lá para o Oriente para dar uma olhada, todo mundo se misturou, ninguém estava no lugar certo, mas vamos dizer
assim, todo mundo se abraçou, começou essa festa louca que o Rodrigo tá dizendo, e a partir daí não ia ter governo no mundo mais que ia conseguir separar essas pessoas, né? Chega a dizer, não, Rodrigo, você é do lado oriental, ele é do lado ocidental, não tem como fazer isso, então o governo perdeu o controle, e todo mundo que percebeu isso durante essa festa muito louca e tinha acesso a uma picareta ou uma marreta, foram para casa, pegaram essa picareta e essa marreta e começaram a destruir o Muro de Berlim com as próprias mãos, numa espiral de horas, desde que eles tiveram a permissão, né, efetiva e imediata.